Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais saúde e muita informação, principalmente, né? Hoje nós vamos falar do poderoso mundo dos vegetais. Poderoso mundo, o que é isso? O que tem os vegetais? Nós vamos ver o que tem os vegetais. Essas coisas que nos sustentam, essas coisas que nos dão uma série de elementos para mantermos a saúde. E ninguém ia colocar aqui a gente nesse planeta se não desse recursos, né? Porque quando colocaram a gente nesse planeta, quando começou a evolução e essas coisas assim, não existia a indústria farmacêutica. Existia? Tinha, claro que não. E aí? Uma inteligência vai colocar a gente no planeta e não vai dar recursos para a gente se manter ou, porventura, se curar? Então, é isso que nós vamos debater hoje, nós vamos discutir. Estou trazendo aqui meu amigo e irmão Eduardo Lage Leite, que é biomédico e trabalha com isso. Então, é melhor, porque ele vai falar sobre uma coisa que ele trabalha também. E aí, Eduardo, como é que você está? Tudo bem? Salve, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui conosco mais uma vez, para a gente trocar essas ideias. Vou te mostrar uma coisa aqui, vou fazer propaganda para você, tá? Você sabe o que é isso aqui? Opa, é coisa boa. Isso aqui é bom para a garganta, aqui, ó, própolis, aí tá aí, ó. Própolis, malva, só plantinhas poderosas. Acabei de provar o que eu estou falando, que eu fiz na abertura do programa. Eduardo, eu sei que você lida com isso também, além de apicultor, né? Você tem uma empresa, eu posso chamar de homeopática, não é? Como é que a gente define a sua empresa, vamos dizer? É uma empresa que trabalha com produtos naturais da apicultura e das plantas medicinais. Olha aí, legal, é isso aí. Então, fala sobre os vegetais, qual é a importância dos vegetais? Foi o que eu usei agora na abertura. Eles não estão aí à toa, né? Alguma coisa tem, porque é interessante isso. De onde apareceu tanto vegetal? Como é que aconteceu? Isso aí não é elucubrar, né? Porque a gente não tem condição de descobrir como é que aconteceu isso tudo. Mas os estudos, você é um biomédico, você é um estudioso nessa área, fitoterapeuta praticamente, né? Você percebe que cada planta, cada vegetal tem princípios ativos, tem coisas químicas, e é um negócio fabuloso, exatamente o que nós temos no nosso corpo, né? Então disserta agora, fala sobre os vegetais. Vamos lá. Eu sou o leigo, você é o especialista. Mas você fez a introdução de uma maneira corretíssima, porque você falou logo no início que sem as plantas, como é que estaria? Nós não estaríamos aqui, né? Então, elas preparam, porque o reino animal e o homem, eles não podem interagir diretamente com as forças primárias do reino mineral, com a luz do sol, com os minerais que estão na natureza. Então, as plantas fazem um meio de campo, elas fazem um link, né, entre o mundo mineral da física e o mundo animal da biologia. É elas que conectam uma coisa na outra. Os povos antigos assim, né, falavam que do berço ao túmulo as plantas acompanham a trajetória da vida humana, né? Então, vai, continua. É magnífico. E se não fossem as plantas, naturalmente, nós não teríamos uma biosfera. Então, tudo isso está integrado, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até chegar no ser humano, tudo isso vem preparando esse planeta para o desabrochar da consciência humana. É como se nós, seres humanos, precisássemos da estrutura física do mundo mineral, né? Precisássemos da vida do reino vegetal, precisássemos da mobilidade dos animais, né?
das emoções, para coroar tudo isso com a percepção, com o entendimento, com aquela capacidade do ser humano de olhar para tudo isso e falar, nossa, que mundo incrível, da onde que veio, quem que criou, e sentir esse sentimento de gratidão e reverência a essa realidade que nos acolhe, né, nesse planeta. E as plantas têm esse papel fundamental de trazer vida para o planeta, né? Porque senão seria só como esses outros planetas aí que os cientistas vê, Vênus, Marte, Lua, é só pedra e poeira. E, curiosamente, pelo menos ao nosso modo de ver, o entendimento que a gente tem de vida, não tem vida lá exatamente por não ter esses elementos, né? O que faz o hidrogênio, o oxigênio, essas coisas. Agora, me diz uma coisa, como é que antigamente deve existir uma... Nós temos que imaginar, né? Através do pensamento é que a gente vai tentando chegar em algum lugar aí. O homem primitivo, ele tinha alguma intuição, digamos assim, né? Porque ele tinha, que nem o cachorro, vamos falar do cachorro, estamos falando de homem, passando para o cachorro, mas o cachorro, só para dar um exemplo. Eu tenho cachorro, a maioria das pessoas tem. Você vê quando ele não está bem, ele para de comer, né? Uhum. E você leva ele para o mato, ele vai comer planta. É interessante isso aí. Então, parece que, aí eu quero chegar, voltando lá para o homem primitivo, parece que existe algum negócio lá, automático, que diz para ele assim, vai comer aquilo lá que você vai melhorar. Né? Como é que o cachorro vai chegar para você e dizer, eu estou com dor de barriga, eu estou com dor de dente, eu estou indisposto. Mas o cachorro sabe que ele tem que comer, porque não é qualquer planta que ele come, não. Ele vai... Inacreditável, incrível isso, acho fantástico. Então, você acredita que exista alguma coisa que oriente o ser humano para ele buscar o que ele precisa no reino vegetal? Bom, esse é uma pergunta fundamental, mas difícil de responder, porque, veja, tem certas coisas que vão partir da realidade para a gente não divagar num mundo de possibilidades que são infinitas e que não tem nenhuma, não vai trazer uma resposta prática, que a gente possa fazer alguma utilidade dessas divagações. Então, isso que você falou é uma constatação. Observando os cachorros, os animais, eles têm este comportamento. E vou até um pouquinho mais longe. Tem um lobo, que é um animal selvagem daqui do Brasil, né? O lobo-guará. Sim, lindo. Ele é acometido por uma verminose. Ele tem um verme que parasita o fígado dele. Eu esqueci o nome desse verme, mas é um verme. E ele, quando está acometido dessa parasitose, ele busca uma planta que chama popularmente fruta de lobo, porque as pessoas viam o lobo comendo a fruta dela, então parece uma romã, mais ou menos, mas é uma planta nativa do Agreste. É a Solanum alguma coisa. É da mesma família do tomate e de várias outras plantas assim. Mas é um arbusto que dá um fruto amargo. O lobo come essa planta quando ele está doente. E os cientistas foram pesquisar o que tinha naquela planta para o bicho comer. E naquela planta tem justamente os taninos e outros princípios ativos que são letais para esse verme. Então, ele sabe que aquela fruta especificamente tem o remédio que vai curar o fígado do bicho. Como é que você explica? Olha que coisa incrível isso. Essa que é a questão. Olha, agora, assim, saltando do reino animal para o reino humano, né? Existe na farmacologia um setor chamado etnofarmacologia, que estuda como que os índios e certas civilizações primitivas desenvolveram seus sistemas de cura. Isso. Então,
ali eles vão pesquisar para ver, os cientistas vão ver, tem algum princípio ativo que realmente funciona, ou é puramente uma crendice, uma superstição. E, muitas vezes, a maioria dos medicamentos, hoje em dia, de base vegetal, tem por origem essas pesquisas etnofarmacológicas. Se o índio vai usar aquela planta e tem um resultado, vamos ver o que tem ali. Claro. Daí, a indústria farmacêutica pode identificar o princípio ativo e extrair esse princípio ativo. Mas, muitas vezes, a planta é um organismo muito complexo e ela produz um elemento químico, ela produz dezenas e às vezes centenas de princípios ativos distintos. Então, o conjunto daquilo ali é que tem um efeito equilibrado para o ser humano. Um exemplo disso é o boldo, por exemplo. O Pneumus boldos. É aquele boldo que tem os pelinhos. Um pelinho, isso, e a folhinha dele é gorduchinha assim. Parece aveludado. Parece aveludado. Aveludado, exatamente. E ali tem um princípio ativo que é excelente para a vesícula biliar, ajuda na digestão, quer dizer, ele estimula a vesícula biliar a descarregar os seus sais e ajudar na digestão. Só que, se você extrair o princípio ativo que faz isso, que é a boldina, ela já tem um efeito negativo sobre o organismo. Ela faz isso, mas intoxica o fígado. Então, mas dentro daquela planta, tem vários outros princípios ativos que equilibram esse uso da boldina, de maneiras que, se você usar, pegar aquela folhinha e macetar com um pouquinho de água e beber aquela água amarga, você tem um alívio imediato. Verdade. Então, a planta ela tem uma sinergia de vários princípios ativos que um equilibra o outro. Por isso que a fitoterapia ela preconiza o uso da planta in natura e não de extratos farmacológicos de uma parte apenas daquela planta. Aí eu peço uma parte para você para lhe perguntar essa questão. O Bach, ele fez os florais, desenvolveu os florais, e uma série de outras pessoas desenvolveram os seus florais também. Uhum. Existe uma lógica, vamos dizer, na sua opinião, você que lida com plantas, tudo, essa dinamização, esses florais, eles têm um sentido, vamos dizer, eles funcionam da forma como se propaga que funcionam, mesmo nessa... o termo deve ser inadequado, dinamização é em homeopatia, não sei se em floral também se usa isso. Então, como é que você vê essa questão do floral no ser humano? Que não deixa de ser de flores, de plantas, essas coisas, acaba se fazendo essa terapia, digamos assim. Como é que você vê isso? Você sabe que eu sou muito assim, cético. Eu gosto de comprovar para ter uma base, pelo menos, né? Então, uma vez eu estava num simpósio e a médica-chefe desse setor de práticas integrativas estava nesse simpósio. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e perguntei por que os florais de Bach, que eram a medicina alternativa mais utilizada no mundo, não era preconizado na época. Hoje em dia já é, mas na época não era preconizado como prática integrativa pelo Ministério da Saúde. Sim. Ela me respondeu o seguinte: Eduardo, é porque não existem estudos comprovando a funcionalidade daquele floral para aquele tipo de indicação terapêutica. Então, todas as informações que são passadas, inclusive pelo próprio histórico do Dr. Bach, são muito vagas, são muito subjetivas. É porque teve uma intuição e tal. Isso, para a ciência, é difícil de você trazer uma fundamentação para justificar aquilo. Isso foi na época, em 2008, 2009. Na época, só tinham 6 práticas integrativas.
chanceladas pelo Ministério da Saúde. Hoje em dia, o estudo, as práticas integrativas já incluíram os florais de Bach. Por quê? Porque a partir dessa época foram ampliados os recursos para fazer estudos de fundamentação científica dos florais de Bach. Claro. E, estatisticamente, a gente não sabe ainda o mecanismo, mas, estatisticamente, através de estudos duplo cego, né, quer dizer, um grupo toma o floral, um grupo toma água placebo e o outro grupo toma um medicamento padrão. Então, foi constatado que, estatisticamente, o floral de Bach funciona. A gente ainda não sabe, estamos estudando o porquê. Agora, uma coisa muito interessante, quando você tocou no nome do Dr. Eduard Bach, é preciso ressaltar o seguinte: quem foi Eduard Bach? Sim. Ele era um médico, cirurgião, tá? Ele trabalhava no Hospital de Londres, justamente no setor que recebia os feridos de guerra da Primeira Guerra Mundial. Depois ele foi alistado e foi para a campanha na Primeira Grande Guerra, e você sabe que aquilo ali, todo mundo sabe o horror, a carnificina que foi aquela guerra. Então, ele saiu daquilo, abalou profundamente, porque ele era um homem espiritualizado. Ele já é um estudioso, um iniciado, uma pessoa que tinha contato com esse mundo espiritual. Então, aquilo ali, ele saiu da guerra com o firme propósito de encontrar uma solução prática, viável, para tratar a psique humana. Então, ele viu que o grande mais sofrimento do que a dor física eram as sequelas de estresse pós-traumático, da pessoa que não conseguia mais dormir, não conseguia ter um comportamento normal, por causa dos traumas daquelas situações extremas que viveu na guerra. E ele pegou, em primeiro lugar, ele foi estudar. Ele estudou Rudolf Steiner, ele estudou Paracelso, ele estudou Hahnemann, ele estudou uma antiga curadora alemã, esqueci o nome dela, é até uma santa da Igreja Católica, uma mulher fantástica que no século XIV fez pesquisas incríveis sobre as plantas medicinais. Ela era a madre superiora de um mosteiro de monjas beneditinas, e o Eduard Bach foi estudar toda essa biografia e foi desenvolver os sentidos espirituais para ele mesmo entrar em contato com as plantas e fazer a pesquisa dele em primeira pessoa. Então, o que ele fez? Ele foi desenvolver aqueles talentos de clarividência, de concentração, de contemplação e de meditação, para entrar no âmago daquele ser vegetal e descobrir qual que é a razão de ser para que aquela planta existe. Exatamente. Então, é isso que fazem esses grandes mestres. Eles desenvolvem forças de compreensão, de cognição, que são extraordinárias. São justamente, todos eles foram iniciados em escolas Rosacruzes, gnósticas, maçônicas, mais recentemente teosóficas. Uma fundamentação iniciática para poder mostrar isso cientificamente depois. Exatamente isso, Grego, exatamente isso que eles fizeram. Então, no caso do Bach, ele entrava em contato direto com aquela plantinha e tinha uma integração pessoal com ela. Eu quero até mostrar aqui para vocês, não sei se vai ser visível, não sei se dá para ver aqui, ó. Claro, Craig Hoddred, Pensamento Vivo, as plantas como mestras. Muito bom. Esse livro foi recém-editado agora no Brasil. É um livro precioso para quem quiser estudar a fundo as plantas medicinais.
para você ver o que elas têm para nos ensinar. Mas para elas nos ensinarem os seus valores, os seus segredos, você tem que ter um grau de preparo para observar isso. É como dizia o padre e cientista Teilhard de Chardin, né? Grande, ele era padre, mas também um grande cientista na área arqueológica, um grande arqueólogo. E o padre Teilhard de Chardin falava: nada no universo é perceptível se a gente não estiver disposto a observar. Se você não quiser observar aquilo não existe para você. Né? Então, através desses princípios, né, de contemplação, de meditação e de concentração, de domínio da mente, né, o que os orientais chamam de dhyana, meditação, dharana, concentração, foco, e samadhi, que é você interagir diretamente com a superação da separatividade. Você e aquilo fazem uma coisa só. E aí você vê por que aquilo existe. Olha que interessante que a gente está falando. Nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Tem muita coisa que a gente não pensa. A gente pega ganchos, né? São gatilhos. Né? Sim. Muitas vezes a gente constrói uma base científica, a maioria das vezes, porque todo mundo pede fundamentação científica, como pediram agora, como você falou, para lá no Ministério da Saúde, uma série, é claro, tem que ser assim. Mas você mostrou agora, foi muito bom você falar sobre o Eduardo Bach, o que ele precisou primeiro desenvolver, vamos dizer, para ele ter a sensibilidade de alcançar certos níveis ou certos conhecimentos que cientificamente você não pode prová-los, né? Essas coisas iniciáticas, e a partir daí buscar a comprovação científica. Muito interessante isso. O caminho contrário, a gente nunca pensa esse aspecto. Exatamente. A gente até combate aquilo lá. Cadê a comprovação científica? Mas espera aí, deixa eu fundamentar primeiro aqui, para depois a gente buscar essa fundamentação. Prossiga, Eduardo. Não, sobre isso que você está colocando muito corretamente, a gente pode ver até na formação do cérebro humano, ele é dividido em 2 hemisférios. Sim. Um hemisfério que cuida das coisas concretas, né, do chamado mental concreto, objetivo, né, que produz o conhecimento acadêmico, e um outro lado do cérebro cuida do mental informal, que é aquele que é muitas vezes chamado de abstrato ou integrativo, que tem uma forma de compreensão da realidade artística, sutil, subliminar, que capta nuances que quem está lidando com a pragmaticidade do fenômeno objetivo não consegue captar. Então, o mental, um lado da mente, capta a árvore, mas o lado direito do cérebro capta a floresta toda. Então, é muito mais abrangente. E esses 2 hemisférios eles têm que trabalhar em equilíbrio para produzir uma terceira coisa, que é uma sabedoria autêntica que vai muito além do que é concreto, do que é provado, mas que traz um ganho imenso para a realidade do ser humano. Você vê que o próprio Einstein, quando ele foi, e todos os mestres, o Einstein, como é que ele descobriu a teoria da relatividade? Ele estava deitado na cama dele, imaginando artisticamente como que seria se ele tivesse sentado num raio de luz, viajando na velocidade da luz. Olha só, dali, desse tipo de imaginação criativa, é que ele foi deduzir uma série de intuições e depois refinar isso numa fórmula física matemática. Né? O Sievers, que inventou a máquina de costurar, né? Ele chegou num ponto ali que ele não conseguia, rapaz, progredir no invento dele. Aí ele, cansado de fazer forma, de desenhar aquelas coisas de engenheiro para cá, dormiu. Aí dormiu e sonhou que ele estava sendo perseguido por uns índios com umas lanças que tinham, na ponta da lança, tinha um furo. Aí, quando ele acordou, ele teve a sacação. O furo da agulha, para quem faz manualmente a costura, é na extremidade anterior.
mas para a máquina de costurar, o furo tinha que ser na ponta. Então, através de um sonho, de uma coisa totalmente subjetiva, ele criou a máquina de costurar, que até aí, até hoje, ajudando muitas senhorias aí a ganhar a vida, né? Então, isso é mais uma prova de que essa inteligência criadora de tudo e de todos, eu chamo de inteligência porque fica mais fácil, cada um define a inteligência como quiser, né? Ela está em tudo, em tudo. É impressionante. Então, você tem que buscar essa inteligência. Qual é a inteligência da porta do meu armário, caramba, que está aqui? Né? Você tem que ela foi feita de madeira, alguém trabalhou aí. Então, você vai buscar essas coisas que a gente nem fala, se eu vou pensar nisso, isso é loucura, meu. Loucura. Às vezes a resposta está ali e a sua loucura não vê, vamos dizer. Ô, Eduardo, muitas vezes aí, já vamos prosseguir aqui, porque o assunto é fantástico, nos dá um campo maravilhoso. Muitas vezes eu, você, uma gestante, né, ela sente vontade de comer determinadas coisas, né? E geralmente é verdura, vegetal. Por que isso? Porque, como você responde na qualidade de biomédico, né? Você estudou isso com toda certeza, e nós somos compostos da mesma coisa, né? O que tem uma coisa sem coisa. O fato de eu ter vontade, aquela vontade louca que a gente chama de vontade grávida, de comer uma graviola ou comer um abacate de não sei de onde, tem alguma lógica? Né? Olha a questão da lógica. Né? Estou falando. Tem alguma lógica? O meu organismo, o meu ser aqui, está me indicando que naquilo lá que eu estou com vontade tem aquilo que eu preciso? Ou é muita elucubração? Absolutamente, isso é comprovado cientificamente. Só que existem muitas formas de se explicar isso, né? Por exemplo, do ponto de vista da bioquímica, existe uma inteligência do seu sistema nervoso sensorial, que é aquele que dá sensação, e está diretamente ligado com o sistema vegetativo. Por que é o sistema vegetativo? Porque ele é automático, ele é vital. Quando ele cuida do preenchimento da vitalidade de todas as células. Então, ali existem terminais nervosos muito delicados, muito sutis, que estão em contato permanente com todo o seu organismo. É um conjunto que, na biomedicina, a gente chama isso de complexo, porque é um complexo psico, porque é psicológico, neurico, porque é neurológico, glandular, porque abarca o sistema de secreção das glândulas endócrinas, e o moral, que é dizer, os humores, os líquidos que permeiam todo o seu organismo. Esse quádruplo sistema, ele está monitorando o seu corpo o tempo todo. E na medida que um setor, uma célula, uma enzima tem uma carência nutricional, ela comunica isso para esse sistema organizador da vida, né? Que é fantástico. E diz, eu tinha uma época, rapaz, que eu fiquei doido por causa de melão, eu tinha que comer melão. Depois, por outro motivo, eu fui fazer um exame e vi que eu estava carente justamente de uma substância que a maior fonte é o melão. Que passou aquela carência, passou a vontade de comer melão. Agora, do ponto de vista da ciência espiritual iniciática, nós sabemos que o corpo físico ele é feito de matéria física, concreta. Mas o que nos torna um ser vivo é justamente o nosso corpo etérico, o nosso corpo vital. Esse veículo da vitalidade humana, ele é responsável, em primeiro lugar, por a gente estar vivo, né? Então, a partir do momento que esse veículo etérico é desconectado do seu corpo físico, você morre. Agora, quando o corpo físico fica conectado com o corpo etérico, mas quem se afasta é o corpo astral, aí você ou dorme ou entra em coma. É um outro processo. Só que no corpo vital, ele é a sede de toda a memória genética.
uma das características mais importantes do corpo etérico é preservar a memória genética. Não só a memória genética, como a sua memória pessoal. Tudo aquilo que você lembra é função do corpo etérico, não é do corpo mental, nem astral, nem nada disso. Essas conexões são do corpo etérico. E essas forças vivas estão circulando. O corpo etérico, ele não tem órgãos localizados como a gente tem o coração, o fígado. No corpo etérico, esses órgãos vitais estão na forma de correntes de energia circulando todo o corpo. Por isso que, na acupuntura, o cara põe uma agulha lá no seu dedo mindinho para tratar o coração. Verdade. Porque aquelas correntes estão circulando, né? E funcionam. O mais impressionante de tudo é isso. Então, esse aspecto da vitalidade do corpo etérico, né? Onde atua a homeopatia, a fitoterapia, os florais, tudo isso tem por objetivo, não é a dose ponderal física de um remédio químico que vai atuar no corpo, na biologia do corpo humano, mas eles vão atuar revitalizando as correntes energéticas que, por sua vez, nutrem o corpo físico. Então, você agindo no plano etérico, você automaticamente você está energizando, sedando, organizando a vitalidade dos órgãos do nosso corpo físico. Então, tem toda a fundamentação, a pergunta inicial que foi, que o teu corpo inteligente, esse sistema todo inteligente, ele avisa você, eu estou precisando de um elemento químico, vamos dizer, que você encontra naquilo que você está com vontade de ingerir. Isso é uma realidade. É uma realidade. E nos anos... Porque, hoje em dia, a gente não pode... A gente fala aqui, assim, no ambiente mais esotérico, que trata dessas ciências espirituais, a gente pode falar em corpo etérico, corpo vital. Isso também é mencionado nas terapêuticas vitalistas, como a homeopatia, como a acupuntura, várias dessas medicinas integrativas. Mas, na realidade, a ciência, do ponto de vista acadêmico, ela tem avançado muito. Na década de 70, dois importantes biólogos, um neurobiólogo e um médico da Universidade do Chile, que são Humberto Maturana e Francisco Varela, esses dois biólogos, eles revolucionaram o campo da ciência biológica e, com um conceito completamente científico e inovador, que é a autopoiese. Eu mesmo. Poiese é mesmo de poesia, criação. Autocriação. A vida cria a si mesma. Essa que é a grande contribuição de Maturana e Varela, e isso foi tão importante, porque antes deles, todo mundo falava das propriedades da vida. Para ser vivo, tem que crescer, tem que se reproduzir, tem que ter metabolismo, mas ninguém conseguia definir o que é a vida. E esses dois grandes cientistas foram provavelmente os primeiros a criar uma definição de vida como uma integração autopoética, onde a vida cria a si mesma em interação com o meio ambiente. Nossa! É uma coisa... Isso, para você ter uma ideia, isso é tão importante, esse conceito que eles trouxeram, que revolucionou a filosofia, o direito no campo da justiça, a sociologia, a educação, a psicologia, a medicina, todas as áreas do conhecimento foram impactadas. Você procura lá autopoiese no YouTube, aí você vai ver que tem uma infinidade de áreas acadêmicas que foram impactadas pela teoria do Maturana e do Varela.
autopoiese. Então, na verdade, ele está descrevendo, do ponto de vista da ciência material, um conceito ampliado de vida, que é o mesmo que é ensinado nas escolas iniciáticas. Então, não dá para a gente falar, por exemplo, na universidade, no meio acadêmico, de corpo etérico. Eles vão rejeitar isso, é preconceito. Mas você pode falar em forças de configuração vital. É a mesma coisa. Forças de configuração vital e força vital etérica, só que é numa linguagem palatável para o ambiente acadêmico, né? Então, a gente tem que adequar as coisas. Muitas vezes, esses termos do esoterismo, eles vêm da Idade Média. E atualmente, depois do século XX, Blavatsky, que foi a primeira a querer dar, através da teosofia, uma conotação científica. O que ela pretendia era uma grande teoria do conhecimento unificado, né? O professor Henrique, ele fala incessantemente a busca de uma eubiose científica, né? Tudo que o professor escreveu era para trazer para a humanidade uma eubiose científica do ponto de vista acadêmico mesmo, para enriquecer o potencial do mundo, das universidades, da escola, do pensamento, né, médio. E o próprio Rudolf Steiner, o que ele também buscou sempre foi isso. O Eduard Bach, a mesma coisa. E todos os grandes, Christian Rosenkreuz, o famoso fundador da Rosa Cruz alemã, né, qual que foi a grande obra dele? Influenciar os cientistas, os homens de conhecimento, Isaac Newton, né? Goethe, ele ficou doente quando ele estava adolescente, e ele foi tratado por um médico que era um adepto Rosa Cruz. E esse adepto Rosa Cruz foi quem ensinou o Goethe os exercícios espirituais que permitiu toda a criação genial que esse gênio da ciência, da engenharia, da poesia criou na língua alemã. Então, tudo isso é para o bem da humanidade. Todos esses grandes seres que você acabou de citar, e cada um nas suas áreas, né, fizeram com que, você falou que o resultado demora muito tempo, mas sempre acaba chegando, né? A ponto de... Agora, uma das coisas cada vez mais rápido. Uma das coisas mais incríveis, eu divulgo muito, eu faço propaganda disso, tem um filme, um documentário, tem alguns anos já, chamado Design Inteligente. Você deve ter assistido, acredito, Sim. Não sei. É onde reúnem-se cientistas graduados e eles confessam e concluem de que existe uma inteligência por trás disso tudo. Bom, um cientista dizer isso aqui, então é porque ele se fundamentou em alguma coisa, ou então, como é que se diz? Eu dou a mão palmatória, realmente isso não é acaso, isso não pode acontecer e assim, sabe? Bom, quero voltar ao tempo, vamos voltar no passado, lá na humanidade nascendo e crescendo. O ser humano, a gente sabe que depende é a sua área, né? Biomedicina, você estudou muita química, muita bioquímica, é uma chatice isso aí. Né? Para quem não gosta, é uma chatice. Né? Elementos químicos, número atômico e tal. O ser humano carece de algumas coisas para viver. Eu não posso abrir mão, por exemplo, de proteínas, não sei o quê. O reino vegetal pode manter uma civilização viva? Só o reino vegetal? Você está dizendo assim que a gente... Não, na verdade, não. Porque seria... O que sucede o reino vegetal? Ele é suporte para o reino animal. Sim. E o reino animal é muito importante para o reino vegetal. Você sabe que tem certos passarinhos, certos animais que comem certas plantinhas para defecar a sementinha dela mais longe. Exato. As próprias abelhas, né? Na abelha é tão interessante, cara.
a planta tem um potencial elétrico, eletrônico. E quando ela abre a flor e produz néctar e pólen, ela emite um sinal eletrônico, como um sinal de rádio mesmo. E as abelhas captam esse sinal. Então, a abelha está com uma carga positiva e a planta está com uma carga de potencial negativo. Aliás, o contrário. A abelha voando está com uma carga negativa e a plantinha estática está com uma carga positiva. E quando a abelha pousa numa flor para sugar o néctar, que ela vai transformar em mel, e o pólen, há uma interação de cargas eletrônicas e a planta não descarrega só o gameta masculino, que é o pólen, nem aquele líquido refinado, que é o néctar das flores. Ela descarrega uma energia junto com esse material e muda o potencial elétrico dela. Então, as outras abelhas, quando passa perto daquela planta, ela sabe, pelo potencial elétrico daquela florzinha, se ela já foi visitada por uma coleguinha antes. Olha. Se ela está com potencial positivo, ela vai lá. Se está com potencial negativo, ela sabe que já foi sugada e só no dia seguinte que ela vai voltar lá quando a planta recarregar aqueles elementos fluidos. Eu fiz essa pergunta, você quer complementar? Fica. Não, eu ia citar os índios, né, no Amazonas profundo, tá. Que faz divisa ali, até a floresta amazônica, ela pega grande parte do Peru, né, não é só o Brasil, Venezuela e tal, onde tem o Parimã, aquela região toda ali. E existe uma tradição antiquíssima lá, de um chá que os índios bebem, chamado ayahuasca. Você já deve ter ouvido falar, ayahuasca. Já tomei também. Pois é, melhor ainda. Nada com uma experiência vivida, né, da coisa, e não teoria. A monja Coen, aquela budista que está sempre na mídia aí, também tomou recentemente, mudou a opinião dela. Antes ela tinha um discurso intelectual. Agora já é diferente, porque a pessoa experimentando é outra coisa. Mas, muito bem, esse chá ele é feito de duas plantas. Um cipó, que é o mariri, e uma folha de um arbusto, que é a chacrona. Chacrona, isso. Agora, a chacrona, ela tem um princípio ativo chamado DMT, dimetiltriptofano, uma coisa assim. É uma molécula que hoje em dia os cientistas chamam de molécula do espírito. Ela não está presente só nessa planta. Ela está muito distribuída na natureza e ela é uma modificação de um aminoácido muito importante para o reino animal, para o ser humano, que é o triptofano. Mas essa planta, ela pega o triptofano e acrescenta outras coisas nele e produz o DMT, que é a abreviação do nome dessa molécula, que a química tem aqueles nomes complexos, complicados. Só que esse DMT ele é classificado hoje em dia como um enteógeno. Ele produz a mesma coisa que um hormônio da nossa glândula pineal. A glândula pineal também produz o DMT, mas quantidades muito pequenas e, principalmente, ela aumenta essa atividade só em 2 momentos da vida do ser humano. Quando a gente nasce e quando a gente morre. Pois bem, a chacrona tem o DMT, mas existe uma enzima no nosso fígado, no nosso estômago, que quebra essa molécula e não permite que ela chegue até o cérebro. Agora, tem uma outra planta que bloqueia essa enzima do nosso fígado de maneira que o DMT possa usar. Como que naquela infinidade de plantas os índios foram descobrir que só aquelas duas que fornecem a combinação para que o DMT possa atingir o seu cérebro e produzir um processo de alteração de consciência. Inexplicável isso. Inexplicável. Estatisticamente, isso não existe, não tem a possibilidade nenhuma de testar. Uma é uma planta e outra é uma raiz. Pô. Tem isso também, né? São coisas... Tem, um é um cipó e um é uma folha. Tem que ser macerado. Então, eles pegam, maceram, ficam batendo ali, cozinham aquilo
por vários dias. Como é que descobriram então, isso? Como que eles descobriram isso? E como que isso abre o portal para a gente? Como é que os bichos descobrem? Como é que o ser humano descobre? O Paracelso tinha a teoria das assinaturas, né? Então, por exemplo, uma castanha que tem a forma de um cérebro, né, uma nozes, é boa para o cérebro porque tem ômega 3. Berinjela para o rim, essas coisas. Isso, né? O feijão e tal. Isso funciona até um certo ponto, mas isso que a gente está falando transcende, vai muito além disso. Transcende. Então, tem um comunicado especial, uma tradição, um conhecimento, onde esses xamãs, né, que lá na Sibéria, os xamãs utilizavam um cogumelo que só dá naquelas florestas geladas de pinheiro, que é o Amanita muscaria. É aquele cogumelo famoso que aparece sempre, ele é vermelho, com umas bolinhas brancas, né? E os xamãs utilizavam ingeriam esse cogumelo para ter acesso ao mundo espiritual, onde eles iam resolver os problemas da tribo. Olha, é lá que está a caça que a gente precisa, é aqui que nós vamos fazer a nossa aldeia, é para lá que a gente tem que... Ou seja, tomar as decisões importantes para a sobrevivência da tribo. Ou seja, o mais interessante isso aqui, que apesar de serem alucinógenos, no bom sentido, ele faz com que o alucinógeno tenha duas opções. Ou te deixa doidão, você fica vendo psicodélico, essas coisas todas, ou então tem essa parte que você acabou de dizer, que te orienta. Eis o grande mistério. Eu recebo uma abertura de consciência através de uma bengala, vamos chamar assim, e isso me permite respostas que eu busco. Exato. Então, existe alguma coisa além disso que você está falando. Não adianta, você tem que tentar descobrir em outros níveis de consciência. Não é? É isso mesmo. Você sabe que na minha juventude eu também tomei a ayahuasca, né, o daime. E nós tínhamos um grupo de estudos, eles falam médicos e tal, era um grupo de estudos. Sim. Eu estava lá de figurante não, mas estava lá, mas não tinha nenhuma função ali de organização, de nada. Mas quando eu tomei esse chá lá, eu tive uma série de percepções, né? Mas uma delas é que eu vi claramente um cara chegar para mim e começar a jogar na minha cara tudo que eu estava fazendo de errado na minha vida. Olha. Você está fazendo isso. E eu cheguei no momento que eu falei assim, mas quem é você para estar conhecer os meus segredos, né? Então, aí ele respondeu, eu sou você amanhã. Olha só, aquele velho chapão. E realmente, hoje em dia, depois que eu envelheci, eu fiquei muito parecido com aquele cara que da minha vida. É uma abertura de consciência. Muita gente critica, muita gente fala, mas é o que você falou, igual da monja, né? Tem formas de você chegar lá, tem que ter responsabilidade, tem que ser pessoas responsáveis, tem que ter pessoas que controlam tudo. Exatamente. Então, sabe? Aí sim, aí você pode ter a sua experiência. Porque essas bebidas mesmo, essas plantas, né? Na África tem a ibogaína, né? É uma árvore que o pajé também toma o chá dela para resolver certas... Mas é tudo cerimonial, não é uso recreativo. Exato. E essas pessoas têm um preparo, uma iniciação psicológica. Porque é a mesma coisa, Grego, eu vou te mostrar aqui uma coisa fantástica no microscópio. Só que você não tem o preparo de estudo para identificar aquilo que você está vendo, você não vai entender nada. Né? Então, se você vai usar um instrumento como um artifício para você expandir os seus sentidos, seja um microscópio para ver o mundo do micro, seja um telescópio para ver uma coisa no universo lá fora, ou um enteógeno para ver o que se passa dentro da sua alma, você tem que ter um preparo para isso. Não é brincadeira, não é uma coisa leviana, né? Então, todas essas coisas você é biomédico, você sabe disso, e o povo também sabe. E todos os elementos que existem aí à nossa disposição,
servem para nos curar, assim como servem para nos matar. A irresponsabilidade, a ignorância do uso disso, então você tem que fazer tudo com calma, com embasamento. Quero voltar só um pouco, estamos caminhando legal, estou gostando. O ser humano nessa questão eu quero entrar agora nas verduras, estamos falando dos vegetais. A pessoa que opta, porque eu perguntei se ele ia sentir falta para poder sobreviver sem proteína, né? E você falou dessa interação que fatalmente tudo leva a crer que os antigos, né, além das plantas, elas consumiam animais também, né? Senão não teriam sobrevivido. Como é que fica a questão, em termos de vida, a questão do vegetarianismo ou veganismo nessa questão hoje da sobrevivência? O ser humano pode se privar disso aí? O reino vegetal nos dá a condição de sobrevivência? Autonomia? Cientificamente, sim. O ser humano não precisa ingerir animais para ter uma vida e uma saúde de excelente qualidade. Muito pelo contrário. Com exceção para o tipo O sanguíneo O, né? Principalmente para os Os negativos. Essas pessoas, elas vão otimizar o seu organismo se consumir a carne, principalmente a carne vermelha. Mas, de um modo geral, as pessoas não precisam disso para viver. Eticamente, mas até mesmo, uma coisa é você criar a sua galinha, o seu porquinho e tal, e viver ali na natureza e utilizar daqueles produtos, né? E outra muito diferente é essa indústria da carne. Você leva uma criança para ver uma horta, uma plantação, mas você não leva uma criança para ver um matadouro, porque aquilo ali é horroroso, né? O sofrimento do animal, aquilo ali, a gente não precisa disso. Os judeus, eles têm todo um ritual para purificar a carne que eles consomem, né? Para torná-la, como se diz, não fugiu o nome agora, pura, né? Então, mesmo um caçador antigo, quando ele caçava um animal, ele agradecia aquele animal, aquela tribo, ele estava em interação com tudo aquilo. É muito diferente de indústrias perversas que, por motivos econômicos, tratam tanto as plantas como os animais como coisa. É uma coisificação, e não um ser vivo criado também por Deus, nossos irmãos nesse planeta Terra, todo mundo aqui é importante, né? Então a gente precisa criar uma civilização que respeite esses valores, né? Essa ética ecológica das coisas. Mas não precisa, né? Você pode, aí é da consciência de cada um, né? Eu não sou vegetariano, né? Gostaria de ser, mas não sou. Né? Espero que em algum momento da minha vida eu faça essa conversão aí. Eu sempre tenho feito isso. Você quer mudar de alimentação? Mude, mas sem se judiar, vamos dizer. Aquela pessoa que deixa de comer, tem que parar de comer carne. Aí ele passa na frente de uma churrascaria, lacrimeja, se sente mal porque tem a vontade. Então, isso não vai te criar um outro tipo de problema. Eduardo, você, nos seus negócios, você lida com mel, com produtos naturais, você proporciona saúde para os seus clientes, digamos assim. Você usa muito vegetal ou não? Muito, muito. É mesmo? Bom, veja, o mel, ele vem do reino vegetal. Existe até mesmo na legislação, o mel é classificado como um produto de origem animal. Por isso que a gente tem uma legislação mais exigente, como leite, ovos, carne. Mas, na verdade, o que é o mel? É o néctar das flores que a abelha simplesmente transportou para a casinha delas e acrescentou algumas salivas, algumas diásteses do seu próprio corpo e abanou ali com as asinhas até evaporar a água e tornar ele mais viscoso. Então, o mel é o típico produto que ele é uma transição entre o reino mineral e o reino vegetal. Por isso que ele tem tantos benefícios, né? O que você usa? A maioria
maioria porque você é um profissional da área. Tem gente que eu posso virar, eu posso comprar, eu posso resolver vender coisas, mas eu não sou biólogo, não sou absolutamente nada, sou um comerciante. É outra história. Você fala com conhecimento. Que produto, que coisas dos vegetais você usa? Já vi nos compostos que você me enviou certa vez ali tudo, tem agrião dentro, né? Então tem algumas plantas, inclusive, fortes demais. Fala um pouquinho sobre o que você usa para essa questão de saúde. E funciona, viu, gente? Funciona. É, Funciona. realmente funciona. Mas Eu, veja, o agrião, ele é um fluidificante, né? Ele pega aquele muco que está espesso, agarrado no pulmão, e torna ele mais fluido, de maneira que o organismo consegue expelir aquilo, ou reabsorver e sair por outras vias, ou expelir. Então, uma plantinha aí que está aí na natureza, né? Uma planta até muito interessante, porque o formato, a natureza da planta, ela fala muito daquilo que ela traz, como razão de ser, né? Como necessidade íntima. Né? O gengibre, aquela raizinha forte que queima a língua, né, quando você põe, também é uma planta que ativa uma série de fatores do seu sistema imunológico. Você Então, trabalha com cúrcuma, açafrão, essas coisas? Você lida com isso também ou não? eu lido, mas eu não uso a cúrcuma e o açafrão assim na minha empresa como um produto. Um produto. Né? Porque já tem outras empresas que fazem isso, mas então a cúrcuma especificamente. Não, é importante discernir que tem duas coisas. A cúrcuma, que é uma raiz, um tubérculo, né, como o gengibre, amarelado e tal, e o açafrão verdadeiro, que é o pólen de uma orquídea. Olha isso. O açafrão verdadeiro, que é o pólen da orquídea, é uma das substâncias mais caras do mundo. Exatamente, já li sobre isso, exatamente. Então, assim, eles até têm propriedades semelhantes, mas uma é muito rara, mas a gente né? E outra é mais... E para a gente finalizar, eu quero saber o seguinte, você, além das abelhas, você tem a sua horta, sei lá como é que eu posso chamar isso aí, você trabalha com seus produtos, seus próprios produtos, você vai buscar no seu terreno, na sua plantação, essas coisas todas, que é bem melhor, né? Você sabe como é que você trata, sabe como é que você vai colher, sabe como tirar o princípio ativo, tudo. Você tem seu próprio cultivo, digamos assim? Sim. Olha, na verdade, nós temos uma área rural, que é o sítio Herbomel, e nesse sítio Herbomel ele tem, vamos dizer assim, vários órgãos, vários departamentos. Nós temos uma fábrica, que é onde processam esses produtos. Nós temos o horto medicinal, com as plantas. Temos as reservas extrativistas, porque tem certas plantas que, se você cultivar, ela não vai ter os mesmos princípios ativos do que ela tem em natura, porque ela justamente produz aqueles princípios ativos para se defender de um meio ambiente hostil. Por exemplo, assim, uma grande empresa comprou uma fazenda gigante lá no Nordeste, na Bahia, para plantar um arbusto, uma árvore, para extrair pilocarpina, que é para fazer shampoo para nascer cabelo. Olha só. Depois de cuidar e tal, quando eles foram extrair a planta para fazer, foram medir, o teor de pilocarpina era baixíssimo. Aí falaram, não vai ser, aquele investimento todo se perdeu e ficou lá abandonado. 10 anos depois, alguém foi medir, depois que já estava tudo cheio de mato lá no meio, as plantas começaram a produzir a pilocarpina, justamente porque ela não pode ser cultivada. Ela é invasiva, ela gosta, para ter aqueles princípios ativos, ela tem que estar disputando com as outras plantas. Aí, esse que é o conhecimento que precisa ter, né? Essa que é a questão. Exatamente. Além disso, existe uma questão que então, lá nós temos um laboratório de pesquisa e desenvolvimento também de produtos,
muita coisa, a gente pesquisa muita coisa, mas não dá para abraçar o mundo, então, muita coisa transmitida, e nós estamos trabalhando para que esse laboratório comece a produzir cursos de vivências, onde as pessoas vão fazer uma imersão lá, um workshop, para aprender essas tecnologias e fazer para si próprias, né? Não ficar dependendo da gente produzir tudo, não. É assim que faz, gente. Pega assim, faz assim, e você vai ter autonomia para produzir os produtos que você quer. Isso é um projeto que em breve vai estar... Legal, legal. Você pode contar com o meu apoio de divulgação, porque, como eu disse, você faz um... Não estou aqui, eu não ganho comissão, não acontece nada, estou falando aqui, ele produz bons produtos, né? Para quem precisa, claro. Tem uma série de... Você não vai comprar alguma coisa à toa, né? É artesanal, o que ele faz é artesanal, dá gosto de você receber as suas coisinhas lá, porque é bem feito. Não tem uma variedade incrível de produtos, que é melhor ainda também, você não vai escolher entre 500, né? E tem o site aí que nós vamos colocar o crédito aí embaixo. Contate, é enviado para fora, você não vai se arrepender não, porque o Eduardo, além de ser profissional, além de ter estudado para isso, além de produzir para isso, está aí. E é um iniciado, hein? Né, seu Eduardo? É um iniciado também, que ele já sabe a parte além dessa questão. Eduardo, mais uma vez, obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco, né? E espero revê-lo oportunamente. Eu agradeço. E hoje em dia tem uma ciência nova que está nascendo, que chama biologia quântica. Não é essa coisa alternativa, não. É uma ciência muito séria nas principais universidades do mundo. A biologia quântica tem ensinado coisas extraordinárias sobre o mundo vegetal. A própria fotossíntese é um fenômeno quântico. O aproveitamento que uma planta faz da luz do sol para transformar energia luminosa em energia bioquímica é um mistério que, o dia que a gente dominar essa tecnologia que toda plantinha faz, a humanidade vai estar independente energeticamente. Já temos elementos para isso da biologia? Já. A planta aproveita um fóton. O aproveitamento da luz solar pelas plantas é de 100%. Não existe nada que produza esse coeficiente de aproveitamento. Então, agora, se o sol, a terra, as chuvas, as águas, as plantas e todo esse ecossistema fosse nos cobrar pelo que eles doam para a humanidade, para o ser humano existir nesse planeta, nós não teríamos com que pagar. Então, fica a nossa gratidão infinita a essa ordem cósmica que propicia um planeta tão belo e tão rico para a nossa existência. Essa é a mensagem. Gostei. Reverberou bem no meu ouvido aqui a biologia quântica. Quem sabe mais para frente a gente fale sobre isso. É muito importante. É isso aí, Eduardo. Forte abraço e fica bem. Obrigado. Obrigado, Grego. Um abração. Eita, papo bom, né, gente? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Assim, como é que se diz? A gente se sente motivado, né, quando a gente amplia a nossa visão do conhecimento, né? Coisas que a gente não enxergava, coisas que a gente não entendia, coisas que a gente julga, pré-julga e não sabe. Então, quando a gente começa a ter mais esclarecimento, tudo fica mais claro, evidente. É isso aí, gente. Fraterno abraço, feliz sempre e até semana que vem. Tchau.